Olá, bom dia, a paz do Senhor. Meu nome é Jéssica, sou da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Fazemos parte do trabalho Vencedores Pentecostais do estado de Goiás. Estamos aqui com o irmão Micael, da cidade de Catalão, onde ele vai contar um pouquinho do seu testemunho, como ele conseguiu vencer a depressão e a crise de pânico. Irmão Micael, como que se iniciou esse processo na sua vida? Teve algum motivo específico, um problema emocional? Conte um pouco para nós. Olá, tudo bem? Não teve assim um motivo específico, né? Porque não dá para falar assim, foi isso que aconteceu para que tudo começasse a se desenvolver. Mas eu acredito que devido a tantas coisas que eu carreguei na minha adolescência, tantas coisas dentro de casa, problemas dentro do meu lar, muitas coisas que veio acumulando, né? Pelo fato de estar passando muitas coisas dentro da minha casa. Então começou a surgir isso aqui no ano passado, no ano de 2018. No começo do ano eu comecei a sofrer muitas crises, onde eu perdia o sentido dos braços, das pernas, eu não conseguia respirar, eu sentia muito sufocado, parecendo que eu estava mesmo dando um ataque cardíaco. Só que eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso, né? E foi quando eu fui levando, achando que era algo devido ao estresse do dia a dia, devido ao meu trabalho, tantas coisas que estavam acontecendo, eu fui deixando acontecer, até que chegou um momento que eu já não suportava mais estar no meio das pessoas, estar trabalhando, eu não conseguia mais ter ânimo para fazer nada, de trabalhar, sair de casa, nem mesmo eu conseguia ficar perto das pessoas. Então foi um momento muito ruim da minha vida, onde eu me vi totalmente isolado de tudo, de todos, e cada dia que se passava agravava mais o meu problema, e foi uma situação muito delicada e também muito complicada. Alguns anos atrás, como o irmão já disse, que você não imaginaria passar por isso. Mas por algum momento da sua vida você se viu nessa situação? Você podia ver como pensar que isso só poderia acontecer com as outras pessoas e não com você? Sim, porque às vezes a gente sempre tem um pensamento, né, que nunca vai acontecer com a gente. A questão de a gente vê tanto falando em notícias, pessoas tirando sua própria vida, pessoas famosas contando que está com depressão, que está com tantas coisas, e a gente acaba nunca pensando que pode acontecer com a gente. Foi o que aconteceu comigo. Eu nunca parei para pensar algum dia, no ano passado e nesse ano, antes de tudo isso acontecer, eu jamais poderia pensar que eu poderia passar por essa situação. Você recebeu alguma crítica? Porque quando a gente fala assim, a pessoa está depressiva, as pessoas já começam a pensar que é frescura, começam a achar que é preguiça. Você recebeu esse tipo de críticas? Sim. Muitas vezes ouvi as pessoas me criticarem, principalmente por estar dentro da igreja. Muitas pessoas me criticou, falando que isso é falta de ter o que fazer, é falta de ocupar a cabeça, isso era coisa do inimigo. Então eu ouvi muitas coisas que na verdade só fazia eu piorar cada vez mais, porque eu acho que ninguém gostaria de passar por essa situação, ninguém gostaria de se sentir assim inútil, porque quando eu fiquei doente, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia tomar banho sozinho, a minha esposa tinha que me dar banho, eu não conseguia dirigir mais, eu não conseguia fazer nada mais que eu estava acostumado a fazer. E quanto mais eu deixava de fazer as coisas, mais eu me sentia inútil. E quanto mais eu me sentia inútil, mais essa agonia, essa angústia me fazia sofrer. Porque
eu não tinha força para fazer mais nada. Então foi muito difícil eu passar por tudo isso, porque quando a gente começa a sentir inútil, a vida perde o sentido, né? E eu via minha esposa sofrendo, os meus pais sofrendo, a minha família sofrendo, e eu não podia fazer nada. E isso mexeu muito comigo. Então quando eu ouvi alguém falando isso pra mim, era algo que feria muito. Eu ouvi de pessoas que a gente, até mesmo pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente talvez nem esperava falar, às vezes acabava falando coisas sem pensar, que isso magoava e às vezes complicava mais ainda a minha situação. Diante de tudo isso, você entende que a depressão, a crise de pânico, a ansiedade é uma doença? Sim, eu entendo que é uma doença, porque é lógico, não tirando o poder de Deus de nos curar, de libertar, mas eu falo que quando eu comecei a dar as crises, eu dava crises, praticamente crises de hora em hora, eu sentia muita dor, um sufocamento muito grande no peito, os meus braços tremiam, minhas pernas tremiam, eu perdi o sentido das pernas, dos braços. Então, se não fosse a medicação, eu não suportaria a dor, a agonia, aquele momento de aflição. Então, eu vejo sim que precisa ver a depressão e a ansiedade como uma doença. Não é porque você não consegue diagnosticar ela como um câncer, como uma dor no braço, uma dor na perna, que você vê, apalpa e sente, que ela não é uma doença. Ela é sim uma doença que vem através da mente, né? Mas ela é sim uma doença. Então você teve acompanhamento médico, eles te diagnosticaram que você estava com depressão, a crise de pânico. Então você fez todo um tratamento médico, né? Ali com os médicos. Então isso foi o que, naquele momento de agonia, de tristeza, de angústias, que você teve um refúgio também. Sim. Eu fiz tratamento com médico, fui no psicólogo, fui no psiquiatra, fui no neurologista, fiz várias consultas, vários exames, para realmente chegar à conclusão de que eu estava com depressão. Então fiz um tratamento aí por um bom tempo. Então, realmente eu acredito que precisa de um acompanhamento médico. Você teve pessoas ao seu lado? Tive. Graças a Deus eu tive a minha esposa, tive os meus pais, a igreja me apoiou bastante, porque eu vi muitos pastores orando por mim, os líderes, muitas pessoas que eu amo muito, graças a Deus esteve do meu lado. Então eu sou grato a Deus por isso, pela vida de cada um dos pastores, dos obreiros, dos meus amigos na igreja, dos meus familiares, da minha esposa, que esteve comigo nesse momento tão difícil da minha vida. Sabemos que nas mídias a gente vê muitos relatos de pessoas no meio gospel tirando a sua própria vida. E devido às críticas, situações que se encontrava, você pensou em tirar a sua própria vida? Tentei porque chegou um momento que eu não via mais valor em nada. Eu não aguentava ver mais a minha esposa chorar, os meus pais chorarem. Então eu me isolei por completo, tentando evitar, mas eu tentei sim tirar minha vida, porque é uma artimanha do diabo quando a gente está nessa situação tão delicada. Coisas simples passam a ser coisas muito grandes. Qualquer palavra negativa se torna algo muito grande a respeito daquilo que a gente está passando. Então eu tentei tirar minha vida assim, porque eu ouvia
dia eu tinha pensamento de que se eu tirasse a minha vida, toda aquela agonia, todo aquele sofrimento dos meus pais, da minha esposa, até mesmo os meus sofrimentos acabariam. Mas eu sou grato a Deus que não deixou eu vir tirar a minha vida. E é uma coisa muito difícil, porque você não sabe o que fazer e realmente você fica sem saber para onde ir, para onde fazer, porque todo lugar que você vai, você se sente sozinho, até mesmo se você estiver no meio da multidão, você se sente sozinho, você não vê graça em sair, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de fazer nada. E quando eu me deparei com isso, é que eu já não conseguia fazer mais nada do que eu gostava. Eu não conseguia nem mesmo segurar o meu próprio violão para tocar e cantar. Foi onde eu comecei a pensar em tirar a minha própria vida devido a tudo isso, porque eu pensava comigo que eu não tinha valor mais para ninguém, eu não tinha valor nem mesmo para mim. Então foi nesse momento de fraqueza que veio esse acontecimento quando eu tentei tirar a minha vida. Eu sei que para você é difícil porque você já tem 5 anos que está trabalhando com liderança de jovens na sua igreja. E às vezes por estar na frente de algum trabalho, você ser filho de pastor no seu caso, as pessoas pensam que como poderia ter acontecido isso, sabendo que é líder, que ele é filho de pastor, e às vezes as pessoas têm muito esse tipo de pensamento, né? E a gente vê que você conseguiu vencer. Como que você conseguiu superar tudo isso mediante tantas essas coisas? Olha, realmente não foi fácil. Foi um momento muito crítico, mas eu acredito que eu só consegui vencer pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. Porque quando eu me deparei nessa situação que eu não sentia mais valor, que eu não via mais alegria em nada, eu lembrei de uma canção bastante antiga, a gente canta na igreja, aquela canção que fala sobre quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E quando eu escutei essa canção, eu lembrei que para Deus eu tenho valor. Mesmo que muitos me criticaram, muitos me feriram com palavras, eu lembrei que para Deus eu tenho valor. Porque eu creio num amor que nos constrange. A Bíblia fala lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então, quando eu escutei essa canção, eu lembrei que, mais que muitos me desprezaram, muitos me olharam com aquele olhar condenador, muitos falaram coisas que me machucou, eu lembrei que para Deus eu tenho valor. E isso é o que eu acho que tem ferido muitas pessoas. Às vezes a gente foca tanto nas pessoas que estão à nossa volta, que nos fere, que nos machuca, que acabamos esquecendo que o que mais importa é Deus. A Bíblia fala sobre quando o povo estava cativo, lá em Jeremias 29, fala que Deus, quando vai falar através do profeta, dizendo ao povo, dizendo, olha, bem sei o pensamento que tem a vosso respeito. E o pensamento que eu tenho a vosso respeito é de paz. Então o que importa para mim não é o que as pessoas dizem, é sim o que Deus pensa de mim. E eu sei que Deus me ama muito, senão Ele não teria morrido naquela cruz para me salvar. Hoje você não toma mais remédio, né? Não, graças a Deus não. No momento você se viu liberto desses medicamentos? Eu me vi liberto dos medicamentos quando
eu percebia que tudo que eu tinha que fazer, eu só conseguia fazer à base do remédio. Para me conseguir sair da cama, era a base de remédio. Para me trabalhar, era a base de remédio. Para me dormir, era tudo a base de remédios. E eu me vi muito dependente disso. Eu já não aguentava mais ter que tomar remédios controlados, remédio tarja preta. Eu cheguei a tomar 7 comprimidos por dia. Para cada uma coisa, para conter, para prevenir, para conseguir ter ânimo, para conseguir comer, para conseguir dormir. E eu me vi numa situação onde eu não queria mais estar ali. Eu não queria mais ser dependente dos remédios. E eu coloquei uma causa diante de Deus, falando para Deus me libertar. Eu comecei a orar em favor disso, clamar e orar constantemente, mesmo não tendo força. Eu comecei a orar e clamar a Deus, dizendo: Senhor, eu já não suporto mais. Eu já não aguento mais. E quando, nesse ano, no carnaval, a nossa igreja sempre se reúne na época do carnaval para os retiros. E num culto à noite, o pastor no retiro estava pregando sobre Golias que iria cair na nossa vida naquela noite. E eu coloquei Golias como sendo todo esse tratamento, toda essa química, essa dependência do medicamento. Eu coloquei diante de Deus. E eu falei: Deus, eu não aceito isso na minha vida mais. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso me libertar de tudo isso. Enquanto o pastor pregava, eu comecei a orar, clamar a Deus. Fui para o altar, dobrei os meus joelhos e comecei a chorar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente pediu, se a gente crer, a gente recebe. E eu pedi a Deus com toda a fé que eu tinha ali naquele momento. Mesmo talvez não tendo muita coisa ali naquele momento. Devido a tudo que eu passei, eu estava quebrado, eu estava ferido, eu estava machucado. Mas ainda o que me restava, eu coloquei na presença de Deus. E naquela noite em diante, eu fui liberto. E nunca mais tomei medicação. Nunca mais voltei em médico. Nunca mais passei mal. Porque eu acredito que Deus, Ele é a solução que o mundo precisa. Com tudo isso, você vê que é uma luta sua, contínua, todos os dias? Sim, todo dia é uma luta. Todo dia, ao levantar, é joelho no chão, dobrado, e clamando a Deus, pedindo a Deus força para mais um dia. Viver um dia de cada vez na presença de Deus. Todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, e somente pela misericórdia de Deus, mas todo dia é uma luta. O que você deixa para as pessoas que têm sofrido com isso? Tanto no meio gospel, né, no meio evangélico, quanto para as pessoas aí do mundo que têm sofrido, que têm se desgastado aí em medicamentos, sofrendo, correndo atrás de cura, de libertação, às vezes através de médicos. O que você deixa para essas pessoas, tanto no mundo gospel, que às vezes sofre no meio gospel devido às críticas e não tem procurado um tratamento, buscado uma ajuda médica? O que você deixa para essas pessoas? Olha, o que eu deixo para essas pessoas é o seguinte: não dê crédito à palavra das pessoas. O apóstolo Pedro diz: é melhor dar ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens. O que mais se vê são pessoas que criticam, que ferem. Mas eu posso dizer para você com toda certeza e sem dúvida que somente Deus pode nos libertar. A palavra de Deus conta lá em Lucas sobre uma mulher que estava enferma há 18 anos, com espírito de enfermidade, e aquela enfermidade fazia com que ela se emborcasse para baixo.
à medida que ela não conseguia mais se endireitar. Mas a palavra de Deus diz que num certo dia de sábado, quando Jesus pregava em uma das sinagogas, ela procurou a sinagoga onde Jesus estava. Não foi qualquer sinagoga, foi onde Jesus estava. E quando ela chegou ali, ela recebeu de Deus um milagre. Então eu digo para você, olha, não se decepcione, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, porque Ele pode trazer a resposta que você precisa. E qual é o alerta que você deixa para as pessoas da igreja, que às vezes vivencia esse momento na vida das pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, as pessoas que estão em volta dessas pessoas? Qual que é o alerta que você deixa? Qual que é o seu conselho para essas pessoas? O que eu posso deixar para essas pessoas é dizer para elas ter mais atenção a quem está à sua volta. Às vezes ficar atento aos sintomas. Se uma pessoa passa muito tempo isolada, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de passear, está sempre desanimado, né? Tome cuidado, às vezes não é desânimo, às vezes ele está sofrendo calado. Eu deixo um aviso, um pedido às lideranças. Fique atento à juventude, quem você lidera. Porque às vezes a gente sempre pensa, quando o irmão vem na igreja, quando participa de um trabalho, o primeiro pensamento que a gente costuma ter é pensar, o irmão está fraco, o irmão está desviado, o irmão não quer nada com Deus. Às vezes não é isso. Às vezes ele realmente só não está encontrando força para conseguir se levantar e se achegar perto das pessoas, perto de Deus. Então eu gostaria de pedir a você, líder, você pastor, esteja atento aos jovens, aos irmãos, às irmãs, né? Se dedique um pouco mais às pessoas, né? Porque às vezes não é porque ela não quer fazer, não é porque ela não quer sair, é porque realmente ela está sofrendo calada. E ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém para estender a mão. Não para criticar, não para condenar, mas para ajudar. Como você se sente hoje? Hoje eu me sinto livre. Porque Cristo me libertou. Hoje eu posso fazer tudo que eu não fazia antigamente. Hoje eu me sinto bem, eu me sinto alegre. Uma alegria que eu não tinha, hoje eu tenho. Porque eu encontrei a alegria em Deus. Não foi... Porque quando a gente está nessa situação, no começo, às vezes sempre tenta preencher com alguma coisa. É uma festa, é um passeio, uma brincadeira, né? Alguma coisa, tentando esquecer aquilo. Mas hoje eu não preciso disso. Hoje eu encontrei a alegria em Deus. É Ele que me satisfaz. É Ele que me coloca de pé. É Ele que me dá força. Então hoje eu me sinto livre porque Deus me libertou. Bom, Micael, qual que é a melhor parte de servir a Deus? A melhor parte de servir a Deus é saber que eu nunca estou sozinho. Independentemente da situação que eu encontro, eu sei que eu nunca estou sozinho. Essa é a melhor parte de saber que, por mais que a gente olhe para o lado e não veja algo que nos agrade, algo que nos traga alegria, servir a Deus completamente é maravilhoso, porque Ele está disposto a estender a mão em todos os momentos. Ele estende a mão, mesmo às vezes a gente nem merecendo, Ele estende a mão. E servir a Deus foi a melhor decisão que eu tomei quando eu aceitei a Jesus como o meu único e verdadeiro, suficiente Salvador.
E a melhor parte de servir a Deus é saber que Ele não nos desampara. Ele está sempre conosco. A Bíblia fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo, eu estou contigo. Tem um versículo de sua preferência? Eu gosto muito de um versículo que o apóstolo Pedro escreve em uma das suas epístolas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus, a fim de proclamar as grandezas daquele que vos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto muito desse versículo porque mostra o amor de Deus, mostra a importância que eu tenho para Deus e mostra que eu já não pertenço a esse mundo mais, porque Deus me resgatou, Deus me libertou e agora eu estou junto com Ele nessa caminhada, esperando a sua volta. Uma música que eu gosto é essa que me fez ter força, quero que valorize o que você tem. É uma música muito inspirada por Deus, dizendo que quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Essa é uma canção que me faz meditar naquilo que Deus fez na minha vida, no milagre que Ele fez na minha vida. Eu gosto muito dessa canção. Um conselho eu pediria para todas as pessoas que estão passando por isso. Converse com alguém, procure alguém. Uma das coisas que eu sofri muito foi porque quanto mais eu estava doente, mais eu me fechava, mais eu me escondia, mais eu me isolava. E eu gostaria de pedir que as pessoas não fizessem o que eu fiz. Eu pediria a você, procure alguém que você confie. Seja o seu líder de jovem, seja o seu pastor, procure alguém que vai te dar força. Converse com ele, se abra. Fala: olha, eu estou passando por isso eu preciso de ajuda. Porque quanto mais você se fechar, mais você vai sofrer. Um admirador. Meu pai. Com certeza, meu pai. Eu admiro muito ele. Por tudo que ele já passou na sua vida. Por todos os problemas que ele já passou. Ainda assim ele continua firme. É um motivo de eu me alegrar e me espelhar. Porque eu vejo que a adversidade, os problemas não podem nos fazer parar no projeto que Deus tem para nós. Quando eu olho para o meu pai, eu vejo isso. Tantas coisas que ele já passou. Nada impediu que ele continuasse servindo a Deus. Nada que ele passou impedisse que ele continuasse sendo fiel. E é um grande exemplo para mim. Qual é o apelo que você deixa para nós, para o mundo? Não é algo que vai fazer as pessoas refletirem sobre? Olha, um apelo que eu faria é convidar você, chamar a Jesus para fazer parte da tua vida. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está à porta, está batendo hoje. Você que está nos